E vamos dando prosseguimento ao nosso curso Aula de Português, começando agora a nossa unidade número 9. Você está vendo aí? A nossa aula 1 da unidade 9 é, na verdade, a aula 58 do curso. E nós vamos, então, tratar de um dos assuntos mais importantes da língua portuguesa, que é a pontuação. É um assunto importante, não apenas para você que vai fazer prova, mas para qualquer pessoa que precise escrever, digamos aí, de uma maneira mais formal. Não é um bilhete que você deixa para o seu filho, não é um WhatsApp que você manda, não. Você faz um relatório, ou faz uma petição, ou redige alguma coisa para o seu chefe, enfim. Quem precisa escrever, precisa saber pontuar, tá bom? Então, a partir de agora, nós teremos essas aulas, elas têm uma duração variada, eu procuro nunca estourar o limite de 30 minutos, em função de ficar menos cansativo, digamos aí, para você. Você que já está fazendo o curso desde o princípio, sabe que toda aula nós começamos com um fragmento de texto que caiu numa recente prova. Na tela. Um dia sem reclamar. Renata Nunes. Ela mal chega e já avisa que está indo embora. Trata-se apenas de uma passadinha. Tem sempre muita coisa para fazer no dia seguinte. Está exausta, fruto de um problema ou de outro. O tempo é sempre curto. Aliás, curtíssimo para que consiga se organizar. No entanto, perde grande parte dos seus dias envolvida com as próprias reclamações. O blá blá blá, às vezes até muito bem fundamentado, rouba energia e leva a um inevitável sofrimento. Bom, nós não estamos aqui estudando o texto, mas a gente, quando vê esse um dia sem reclamar, ele começa dizendo assim, ela mal já chega. Quer dizer, o autor do texto, o narrador, fala de um ela, que é uma personagem, e aí algumas coisas que ela faz, ela está indo embora, ela vai dar uma passadinha, aí ele caracteriza que ela sempre tem muita coisa para fazer, que ela está exausta, que o tempo para ela é sempre curto. Então, quer dizer, nós temos um texto aí que parece que vai ser o relato a respeito da vida de alguém. Todo texto que faz um relato sobre alguém, ele é um texto provavelmente narrativo. E dentro de um texto narrativo, a gente pode ter pedaços de descrição. Agora veja lá na tela comigo. Eu destaquei em verde aí algumas coisas. Uma passadinha, fruto de um problema ou outro, aliás, no entanto, às vezes muito bem fundamentado, que são coisas que têm a ver com a pontuação do texto. Mas nós nem começamos a falar de pontuação. Então, nós vamos deixar esse texto aí. Você até coloca aí na tela. Quero que você dê uma olhadinha, dá uma pausa no seu vídeo e tente pensar com o seu conhecimento prévio assim. O que tem em cada uma dessas coisas que ele teria marcado para falar de pontuação? Pause e pense. Bom, se você fez isso, espero que tenha feito, no final da aula eu volto a comentar o que apareceu aí a respeito de pontuação. Então vamos começar a falar desse assunto, como eu disse, tão importante. Quando a gente fala dos sinais de pontuação, né, eles são, como você está vendo aí, recursos de linguagem que a língua escrita tem, e eles mostram isso que eu estou chamando aí em verde, ó, de demarcadores de unidade, ou então de sinalizadores de limites de estruturas sintáticas. É uma coisa muito mais importante do que aquilo que você cresceu ouvindo e que te dizem que pontuação tem a ver com a respiração que você faz. Não. Não é para respirar. Demarcadores de unidades. Anote aí, que eu sempre peço que você baixe esse PDF para que você possa, primeiro, ter a teoria e, segundo, ter como complementar. De repente, você não precisa nem ter um caderno, mas você anota logo aí. Se eu digo, por exemplo, assim, ela saiu para comprar pão. Se eu coloco um ponto final, ela saiu para comprar pão, isso aqui, como a gente falou na unidade anterior, é um período. E é um período simples, porque ele tem um verbo só. Aliás, é um período composto. Ela saiu para comprar pão. É um período composto por duas orações, porque tem dois verbos. Então, isso aqui
é a marca do fim de uma unidade. O que é uma unidade? Cada período de um texto é uma unidade significativa. Quando eu leio um período simples ou um período composto, eu tenho uma informação completa. Então, se eu dei uma informação completa, eu uso aí um ponto final. É isso que é demarcador de uma unidade. Vai lá na tela de novo. A outra coisa que falou que é sinalizadores de limites de estruturas sintáticas. Bonito isso aí, não é? Se eu falo, por exemplo, assim, eu cheguei, entrei e fui dormir. Isso também é um período composto. É um período composto por 3 orações. Nós temos aqui o verbo chegar, o verbo entrar e o verbo ir, ou expressão verbal, ir dormir. O ponto final, ele marca o fim de uma unidade. Agora, aqui eu tenho uma vírgula, que é um sinal de pontuação. Então, isso aqui é um limite entre estruturas. Por quê? Porque um dos papéis da vírgula é separar uma oração de outra. Então, se eu tenho o verbo chegar e se eu tenho o verbo entrar, cheguei e entrei, são 2 verbos. Sendo 2 verbos, o que está antes da vírgula é uma unidade, é uma oração. O que está depois da vírgula é outra unidade, ou seja, é outra oração. Entenderam? Tranquilo? Copiou direitinho? Beleza. Na tela. Estou dizendo aí que esses sinais cumprem o papel de recursos prosódicos. Pode anotar aí, ó. A prosódia é a fala. A prosódia é a expressão. Então, claro, quando a gente fala, a gente dá pausa. Quando a gente fala, a gente vai gaguejar algumas vezes. Quando a gente fala, a gente eleva o tom, ou a gente indaga. Então, nós temos os recursos orais. E a pontuação, ela tenta imitar ou reproduzir uma pausa, ou ela tenta imitar ou reproduzir uma elevação de tom, uma hesitação, e assim por diante. Então, veja lá. Aí, isso significa ritmo, entoação e pausas. Então, assim, eu não posso negar que uma vírgula exprime uma pausa. Existem questões de concurso que o pessoal chega a ponto de colocar assim, o sinal de pontuação que marca uma breve pausa é a vírgula. Aí uma pausa maior é um ponto final. Mas eu acho isso uma coisa meio picareta. Porque a partir do momento que respirou breve é vírgula, respirou longo é ponto final, aí eu acrescento, tossiu, são 2 pontos? Não é. Mas a gente cresce na escola ouvindo as coisas dessa maneira. Na tela. Quando a gente fala aí que a gente garante a coesão e garante a coerência, o que é isso? A coesão, eu já avisei a vocês, mas vocês vão puxar uma setinha, é a correção gramatical. Muitas vezes colocar uma vírgula ou tirar uma vírgula altera a correção gramatical. Tá certo? E passa a ficar errado. E a coerência, puxa uma setinha, é o sentido. Muitas vezes, uma vírgula a mais ou uma vírgula a menos altera o sentido. Se você, por exemplo, faz prova de concursos que costumam ser organizados pela banca CESP, Sebrasp, né, hoje, eles vão muitas vezes dizer, olha, na linha tal, o acréscimo de uma vírgula após determinada palavra preserva o sentido original, mas altera a sua correção. Quer dizer, mantém a coerência e prejudica a coesão textual. Então, isso não tem nada a ver, obviamente, com apenas respiração. Bom, o que determina a questão da vírgula? Veja aí na tela. É uma coisa chamada ordem direta das orações e dos períodos, e isso relacionar ao uso de vírgula. A língua tem uma estrutura coesiva, tem uma estrutura gramatical. Por exemplo, você, quando pensa em classes de palavras, você sabe que primeiro vem um artigo e depois vem um substantivo. Os rios estão secando. Os rios. Você não fala rios, os estão secando. Então, na ordem direta, primeiro é o artigo, depois é o substantivo.
Por exemplo, na ordem direta, normalmente primeiro vem o substantivo e depois vem o adjetivo. São pessoas agradáveis. Pessoas é o substantivo, agradáveis é o adjetivo. Não é muito usual você ver alguém falando que são agradáveis pessoas. Não que seja incompreensível. Mas você não fala assim, levadas crianças. Você fala crianças levadas. Você não fala assim, confortável espaço. Você fala espaço confortável. Porque pela ordem direta, o substantivo costuma vir antes do adjetivo. Agora, na questão da pontuação, vejam aí, na maioria das vezes as orações têm uma sequência que é assim: um sujeito, um verbo que significa alguma coisa, que tem uma ação, por exemplo. Esse verbo às vezes precisa de um complemento, que é um objeto, e se precisar de um adjunto adverbial. Tá certo? Então vem aqui comigo. Quando a gente fala desta sequência, olha só, se eu digo assim, as pessoas é o sujeito, fazem é um verbo significativo que exprime ação. Mas eu não posso parar a frase ali, as pessoas fazem. Fazem o quê? Compras. É o complemento do verbo fazer. Quando eu digo as pessoas fazem compras, já tem sentido. Mas aí eu coloco aqui, olha, no mercado. Aí eu coloquei o lugar onde as compras se fazem. Então, aqui, o que nós temos? Uma coisa chamada ordem direta. Por que nós temos a ordem direta? Porque, eu repito, existe um sujeito, depois do sujeito existe o verbo, depois do verbo existe um complemento e depois existe um adjunto adverbial, que é, aqui no caso, uma expressão que indica lugar. Quando houver ordem direta, sujeito, verbo e o resto, nem precisa saber que você chama objeto direto, ou objeto indireto, ou complemento nominal, ou adjunto adverbial, ou aposto, não. Pense assim, sujeito, verbo e outros termos. Então, ó, essa ordem direta, que é sujeito, mais verbo, mais outros termos, que muitas apostilas de concurso ou muitos cursos chamam de ordem S, V, O. Respirou você ou não, não tem vírgula. Em outras palavras, eu não posso separar com uma vírgula o sujeito do verbo. Eu não posso separar com uma vírgula o verbo do complemento. E eu não preciso separar o adjunto adverbial se ele estiver no final. Ok? Copiou direitinho? É sempre bom que você copie para que depois você tenha as suas anotações e possa consultar quando você for fazer exercício. Olha lá. Ou então, o que você pode ter? Um verbo de ligação, depois do verbo de ligação, uma coisa chamada predicativo do sujeito, e depois um adjunto adverbial. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, adjunto adverbial. Olha só, vamos supor que eu não queira começar com o sujeito. Eu até posso, mas de repente eu posso colocar assim, ó, ficamos. Depois do ficamos, eu coloco essa palavra que complementa o sentido. Porque eu não posso chegar para você e dizer simplesmente, nós ficamos. Onde? Como? Com quem? Mas quando eu digo ficamos preocupados, já dá um sentido melhor. E aí eu falo, ficamos preocupados no hospital. Então eu tenho aqui aquela estrutura que eu te falei, ó. É um verbo de ligação, que indica estado, é um preocupados, que mostra a característica do sujeito que não apareceu.
E o sujeito não apareceu, porque eu não posso dizer que eu ficamos preocupados. Eu não posso dizer que ele ficamos preocupados. Só pode ser nós. Então, se só pode ser nós, então não precisa colocar. O que eu tenho aqui de novo, gente? Sujeito, verbo e outros termos. Não importa se isso é sujeito, se é verbo de ligação, se chama predicativo, que é a característica do sujeito, e se é um adjunto adverbial. De qualquer maneira, nós temos uma ordem direta. Por isso, veja na tela, essa ordem direta se chama também, em algumas gramáticas, de ordem canônica. O cânone, a palavra cânone significa modelo. Seguir um cânone é seguir um padrão. Então, na ordem SVO, nós não podemos usar vírgula. Prosseguindo. Agora, quando a gente tem uma vírgula separando termos ou orações deslocadas. O que é isso, professor? Se eu desloco um termo, o que é deslocar? Deslocar é tirar do local. Qual local? O local normal. Se eu te disse que o primeiro termo de uma oração é o sujeito, se a minha oração começar com um termo qualquer, não importa como chama, mas esse termo não for o sujeito, ele está fora do lugar dele. Ele é um termo deslocado. Então vejam, se eu optar por deslocar um termo, esse termo saiu da sua posição clássica, então esse termo vai ser separado por uma vírgula. Veja um exemplo que eu coloquei. À noite, o menino corajoso comprou chocolate. Está vendo que comprou? É o verbo. Pode colocar um Vzinho debaixo do comprou. O sujeito dessa oração é o menino corajoso. Então, você pode colocar debaixo de um menino corajoso o sujeito. Nós não começamos com o sujeito. Então, vejam só. Essa palavra, essa expressão à noite que está antes do sujeito é um termo deslocado. Por isso tem essa vírgula. Então, se você quiser colocar uma setinha, você pode colocar que a vírgula isola um termo deslocado. Qual seria o sujeito? O menino corajoso. Se eu coloquei uma coisa antes desse sujeito, é por isso que essa coisa está separada por uma vírgula. Outro exemplo. Quando eu digo assim, o menino corajoso à noite comprou chocolate, o sujeito é o menino corajoso. Começou com o sujeito. Mas eu te disse o quê? Que depois do sujeito tem que vir o verbo. E não veio. Olha o que aconteceu. Entre o sujeito, o menino corajoso, coloque aí para mim, e o verbo comprou, a expressão à noite quebrou a sequência de sujeito e verbo. Então, pode puxar uma setinha e colocar aí, ó, termo intercalado. O que é uma coisa intercalada? Que vem entre vírgulas, que fica entre dois termos. Então, anote aí, ó, essa vírgula, ela isola. A função da vírgula é respirar, é isolar termos deslocados que são antepostos ao sujeito. O que é um termo anteposto? Posto antes. E termos intercalados. O que são termos intercalados? São aqueles que quebram uma sequência. Professor, o que é uma sequência? É aquilo que eu te falei agora há pouco. É o segmento de primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o resto. Então, se eu tenho termos antepostos ao sujeito e se eu tenho termos intercalados, o primeiro exemplo é o exemplo de termo anteposto, o segundo exemplo é um exemplo de termo intercalado. Esse é o papel da vírgula. Prosseguindo. Você está vendo aí que quando a oração, então, está na sua ordem direta, eu já disse a vocês que não se pode usar a vírgula. Mas, né, essa ordem direta, então, entre o sujeito e o verbo não tem.
Entre o verbo e o objeto, que é o complemento verbal, não tem. E entre um substantivo e um termo que completa o substantivo, também não tem, né? Então, por exemplo, se eu digo assim, o paciente, sujeito, tá? Ele ficou, verbo, preocupado, completou o sentido. Não interessa que isso aqui se chame, como chama, predicativo, porque isso é uma característica do sujeito. Então, o sujeito é o paciente, o verbo ficou preocupado. Agora, se eu me preocupo com algo. Então, ficou preocupado com a pressão. Estava com uma crise de hipertensão. Eu tenho aqui o sujeito, eu tenho aqui o verbo e eu tenho aqui outros termos. Tá certo? Entre o sujeito e o verbo não tem vírgula. Entre o verbo e o que completa o sentido também não. Agora, se isso aqui mostra preocupado com o quê, essa expressão não completa o verbo, mas ela completa esse adjetivo. Então aqui, ó, entre a palavra e o complemento, nós temos uma vírgula proibida. Por que a vírgula é proibida? Porque é um termo com o complemento desse termo, que é o que eu chamei ali de complemento nominal. Ok? Está anotando direitinho? Nós vamos no passo a passo, devagarzinho, na tela. A vírgula também, quando eu tenho o período composto, ele não tem só uma sequência de sujeito, verbo e o resto, né? No período composto, eu tenho a oração número 1 e a oração 2. No caso das orações adverbiais, pessoal, o que é isso mesmo? Você já viu a unidade anterior. Se você se esqueceu, veja novamente, né? Acontece o seguinte, olha aí na tela. Quando eu tenho o menino corajoso comprou chocolates quando anoiteceu. Você está vendo que tem um verbo comprou, grifem aí, e tem um verbo anoiteceu, grifem aí. Se são dois verbos, são duas orações. Qual é o elo, ou seja, qual é o conectivo que existe entre a oração 1 e a oração 2? Olha aí. Circulem é o quando. Então tem a oração, o conectivo e a segunda oração. O período está na ordem direta, porque a oração subordinada, que é a que começa no quando, veio depois da principal. Então, quando a gente fala, anotem aí, sobre período composto, e quando no período composto a gente tem que pensar na chamada ordem direta, qual é a chamada ordem direta? A gente tem a oração principal, que é aquela primeira oração que não tem o conectivo, falamos isso na unidade anterior, e depois vem a oração subordinada. E essa oração subordinada, como vocês viram no exemplo que eu passei, ela inicia com o conectivo, que você já sabe que o conectivo é o nome que se dá à conjunção, que pode ser de tempo quando, pode ser de condição o se, pode ser de causa o porquê e assim por diante, ok? Agora, olha na tela. Quando houver uma ordem direta, a vírgula é facultativa. Se eu quisesse colocar uma vírgula depois de chocolates, eu poderia. Então vejam só. Ficou triste quando viu o acidente. Ficou triste quando viu o acidente. Você está vendo aqui o verbo ficar e você está vendo aqui o verbo ver. Período composto com duas orações. O conectivo está aqui no meio, ó, um conectivo temporal. Ora, se já existe o conectivo no lugar dele correto, eu já sei que a partir do quando começa a segunda oração. Então não preciso avisar que a primeira acabou. Então essa vírgula aqui é facultativa, coisa que na sua vida real, para você escrever, é ótimo.
Porque se você coloca, está certo. Se você não coloca, está certo também. Agora, o que eu quero é que você saiba o seguinte. Nas questões de prova, sobretudo da banca CESP, eles dizem assim, a retirada da vírgula após a palavra triste prejudica a correção gramatical, embora mantenha um sentido. Não, não prejudica. Porque se ela é facultativa, tirá-la ou mantê-la dá na mesma. Na tela. Se eu digo assim, quando anoiteceu, o menino corajoso comprou chocolate. Griffin aí o anoiteceu, que é o verbo. Griffin aí o comprou, que é o outro verbo. E circule o quando, que é o conectivo. E percebam que agora a ordem está inversa. A oração subordinada, que começou com conectivo, apareceu no início. Então, o período começou com o conectivo quando. Então, a ordem está contrária. Como em português a ordem dos fatores altera o produto, vejam só, quando isso acontecer, aí na tela, a vírgula é obrigatória. Independentemente de ser o quando ou não. Olha aqui, ó. Já que não tenho dinheiro, não viajarei. Esse período é um período composto por duas orações. Ele tem o verbo ter e ele tem o verbo viajar, período composto. Essa vírgula, ela serve para separar orações. Então, você já viu 3 papéis da vírgula. Ou para separar um termo anteposto ao sujeito, ou para separar um termo intercalado, ou para separar orações. Só que aqui o conectivo está no início, de causa, né? Esse já que significa porquê. Então, eu tenho aqui um conectivo inicial. Sempre que eu tiver um conectivo inicial, como eu acabei de mostrar para vocês, eu tenho aí uma vírgula obrigatória, e essa vírgula é obrigatória, por quê? Porque nós temos aqui a chamada ordem inversa. Isso é, dentro do quesito pontuação, a coisa mais importante. Por isso nós estamos abrindo com isso. Tá bom? Vamos lá na tela? Voltando àquele texto no início. Quando eu tenho aí, na linha 3, na linha 3, não, na linha 1, trata-se apenas de uma passadinha. Essa expressão, uma passadinha, está entre aspas. Vem aqui. Nós não falamos de aspas. Mas você já pode adiantar. Isso é uma coisa bastante informal. Vou dar uma passadinha. Eu vim aqui dar uma olhadinha. Como diz os apresentadores Big Brother, é só uma espiadinha. Esse diminutivo deixa a situação informal. Um dos casos de uso de aspas tem a ver com isso. Tá bom? Mas, por enquanto, não se preocupe, porque nós não tratamos de aspas ainda. Na tela. Depois, na linha 2, está exausta. Fruto de um problema ou outro. Essa vírgula aí, ela está começando algo que foi colocado depois da primeira oração. Está exausta. E ela é o sujeito que está implícito, está é o verbo, e exausta complementou, caracterizando o sujeito. Pronto. Eu já tenho um enunciado completo, essa vírgula marca, lembra que eu falei? Que a vírgula demarca estruturas sintáticas que já estão completas? Então, essa vírgula aí separa uma unidade de outra unidade. Na tela. Quando você vê, aliás, curtíssimo, essa vírgula depois do aliás é uma vírgula que está se justificando porque a palavra aliás não é o sujeito da frase. Sempre que eu começo com um termo que não é o sujeito, eu posso usar essa vírgula. Mais uma. Na tela. No entanto, perde grande parte dos seus dias. No entanto, não é o sujeito. Então, se eu comecei uma frase com um termo que não é o sujeito, isso é um termo deslocado. Então, o aliás e o no entanto são termos deslocados.
E na tela, por fim, o blá blá blá, às vezes até muito bem fundamentado, rouba a energia. Isso que está em verde é um termo intercalado, porque o sujeito é o blá blá blá, o verbo é rouba, o blá 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 rouba. Então, quando eu coloco uma coisa entre o sujeito e o verbo, eu aí não coloquei duas vírgulas, né? Coloquei duas travessões. Eu não, né? O autor do texto. Mas travessão também ainda não falamos. Então, nós encerramos aqui a primeira aula deste assunto. Aí, ó, a aula que vem, que é a aula 59, nós continuaremos com o conteúdo de pontuação. Até lá.